Valeu, gente. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Sérgio, eu trabalho lá na Alura e na Kaelon. Sou professor e instrutor lá, desenvolvedor e um pouco de cada coisa. E tem alguns livros publicados pela Casa do Código também. Estou devendo um de performance, mas, enfim. E aí o pessoal me chamou para falar um pouco sobre performance web, que é um assunto que eu gosto bastante. E, enfim, aí a ideia dessa palestra é a gente falar um pouco sobre a parte de animações e renderização no browser. Eu sinto que muita gente hoje em dia já foca em coisas de performance quando fala de front-end, então o cara já, sei lá, minifica o CSS, o JavaScript, já faz gzip, já faz um monte de coisa aí que é o feijão com arroz. Vai ter um pouco além, né? Então, até essa discussão sobre, quando a gente fala de performance na web, o que é performance, né? E, tradicionalmente, a gente pensa muito na performance do carregamento da página, que faz todo sentido. Aliás, essas coisas que eu falei antes têm a ver com carregamento, mas performance não é só isso. Performance não é só carregar rápido. Performance talvez seja também como a minha página, qual é a experiência do usuário usando a página. Quando ele clica num botão, quão rápido eu respondo aquele botão, ou quão rápido a minha animação executa. Ou, a gente pode até pensar em o quanto de bateria que a minha página consome no celular do cara, sei lá, será que isso aí é performance também? Mas a ideia é que você tem várias facetas diferentes, certo? E eu vim falar hoje especificamente sobre renderização no browser, e algumas otimizações de animações, pensando em CSS, JavaScript e tal. E quando a gente fala dessas coisas, como roda animações no browser e tal, tem um palavrão bonito aí, que é esse tal dessa main thread, que é importante você conhecer como funcionam os browsers hoje em dia. A gente está num mundo aí de coisas paralelas, de muitos cores nos seus computadores e celulares, etc. e tal. Mas os browsers tradicionais, aí você vai ver, eles ainda são muito single cores, eu quero dizer single thread. Muita coisa acaba rodando em uma única thread, ou seja, não aproveitando talvez esse paralelismo todo que existe hoje em dia e tal. E essa main thread é um negócio importante aí, é um conceito importante do browser, porque muita coisa executa nessa main thread. Por exemplo, quando o browser baixa o HTML da sua página, ele precisa fazer o parsing desse HTML. Adivinha quem faz esse parsing? Essa main thread. Quando ele baixa o CSS, ele precisa fazer o parsing do CSS, e não só isso, aplicar as regras nos nós corretos do HTML que ele tinha feito o parsing antes. Quem faz isso? A main thread. E várias outras tarefas. Você escreve um código JavaScript, um evento ali no jQuery, chuta quem executa o seu JavaScript, essa main thread. Muita coisa que você escreve hoje em dia na web executa numa única thread. E a consequência direta disso é que você tem uma única thread fazendo tanto HTML, quanto CSS, quanto JavaScript, quanto calcular o layout da página e várias outras coisas. O efeito imediato é que se tem um cara já trabalhando na main thread, você não consegue fazer mais nada. E aí eu trouxe 2 exemplos específicos de animação só para a gente visualizar isso daí. Esse aqui é o Sonic. Eu já vou tocar, isso aqui é um videozinho. Eu fiz uma página bem simples. Tem um bonequinho do Sonic no meio da página e via CSS eu fico animando o cara de um lado para o outro. Só isso. E do lado dele eu deixei o console do JavaScript aberto porque eu vou escrever códigos ali, JavaScript, tentar executar ao mesmo tempo. E você vai ver qual que é o efeito desastroso. Ou não, né? Não sei. Mas olha o Sonic ali. Aí eu inventei uma função qualquer, tá bom? Não interessa o que ela faz alguma coisa. Rodei uma vez, rodei 2... rodei 500 vezes. Olha o Sonic. O que eu estou tentando te mostrar? Que enquanto tem código JavaScript rodando, o Sonic não consegue rodar. Faz sentido? Porque você está vendo agora, se você nunca viu a main thread na sua vida, a main thread acontecendo na sua frente. Você tem uma única thread sendo responsável por desenhar o Sonic de um lado para o outro, e rodar o seu JavaScript, e rodar o seu HTML, e fazer um monte de outras coisas, responder evento do usuário e assim por diante. Fala, Sérgio, mas espera aí, não tem solução para isso? Tem. O mesmo exemplo agora, ó, deixa eu te mostrar. Mesmo Sonic, mesmo código, 500 vezes ali, e você vê que o Sonic não é afetado. Aí você fala, espera aí, qual que é a mágica então? A mágica só tem uma, na verdade. Se eu não posso rodar 2 coisas na mesma thread, faz todo sentido, o que eu tenho que fazer é rodar em mais threads. É isso. O problema é que não é natural o browser hoje rodar coisas em novas threads. Aqui, no caso, a mágica que eu estou fazendo é jogando a animação daquele Soniczinho para a GPU. A GPU é a placa de aceleração gráfica do seu navegador, do seu dispositivo, né? E o navegador tem acesso. E aí, quando eu jogo para a GPU, isso significa que eu deixo a CPU livre para executar a main thread, ou seja, o código JavaScript que eu tinha antes.
certo? Então, uma das coisas essenciais quando a gente fala de animação performática na web é tentar evitar executar a animação dentro da main thread, porque você tem que assumir que a sua main thread tem que estar disponível para executar outras tarefas, como, por exemplo, código JavaScript, input do usuário e assim por diante, certo? Todo mundo já acessou algum site que você vai dar scroll e o site dá aquela travada, né? O que é aquilo? Ele está tentando fazer uma animação enquanto você está scrollando. Scrollando é um efeito do usuário que muitas vezes é executado dentro da main thread. É isso, é muita coisa querendo executar na main thread ao mesmo tempo, o negócio não roda, certo? Dando um spoiler aqui do restante da palestra, mas só para o cara falar, mas qual que é a mágica? Né? O cara precisou codar 1 milhão de coisas. Não, eu já vou explicar direitinho esses porquê dessas coisas. Mas a primeira linha aí, o primeiro keyframe, isso aí é CSS, né? Animação CSS, para quem nunca viu. As duas animações fazem exatamente a mesma coisa. Elas deslocam o Sonic e aumentam o tamanho do Sonic. A primeira é o caso que eu tinha mostrado no primeiro momento, que ela trava tudo, e a segunda é o caso que eu mostrei depois, que ela não trava tudo. Ou seja, o segundo roda na GPU, o primeiro não roda na GPU. Ele trava a main thread. Eu já vou explicar isso melhor, certo? Eu falei para vocês que eu trabalho lá na Lura, né? Aí eu peguei um exemplo que a gente passou lá no site da Lura, tem até o Lucas aqui que trabalha no site da Lura também. Eu peguei um exemplo que a gente passou por lá, que tinha exatamente esse tipo de cenário, coisas executando na main thread, quando na verdade elas deveriam estar na GPU. E mais do que te mostrar a solução, eu quero que você entenda também como você encontra esses gargalos. Porque aquele caso do Sonic é meio ridículo, né? Eu fui lá e forcei um negócio a executar 500 vezes pesado para você ver o erro. No mundo real, o erro é muito mais sutil. As coisas vão competindo entre si muito sutilmente, e o que você vê não é o Sonic travando por 10 segundos, é o Sonic travando um pouquinho. Que é a pior coisa do mundo, é aquela sensação para o usuário de que a coisa, sabe, não está indo, não sei direito, está tudo meio travando. E como você identifica esse tipo de coisa? Principalmente quando você tem uma máquina melhor do que a máquina que o seu usuário tem. Mas olha qual que é o caso que a gente pegou aqui. Lá em cima do site tem uma lupinha de busca, tá vendo? E aí o designer desenhou esse negócio aí, teve uma ideia brilhante. Falou, cara, clica na lupinha de busca e abre a lupinha de busca, assim, ó. Ó que bonito. Muito legal, né? Aí o designer falou, mas não é só abrir. Eu quero que isso seja feito animado. Um efeito, né? Aí ele joga a bomba no colo do front-end. Ele fala, agora vamos fazer um negócio animado. Como que a gente faz para esse negócio ficar animado? E não sei se você reparou o detalhe, ó. Não é animar só a barrinha. O site inteiro desloca para baixo, ó. Aquela barrinha singela é um problema gravíssimo de animação, porque, de repente, eu tenho um clique ali que dispara uma animação que movimenta a tela inteira para poder mostrar aquela barrinha amarela. Faz sentido? Um exemplo simples, mas que dá para dar muito problema. Imagina que eu já fiz todo o visual aí dessa barrinha e tal, e aí eu estou mostrando para você só o código CSS necessário para animação. Okay? O que eu fiz? O seguinte, eu peguei aquela barrinha, desenhei ela fora da tela, então ela está lá em cima da tela, e o meu CSS ele tem 2 estados. Ó, o JavaScript, quando eu clico no botão, ele coloca uma classe chamada busca visível. E a única coisa que essa classe faz ele pega aquela barrinha que estava fora da tela, menos 100, e joga para baixo da tela para mais 100. Tipo isso, certo? E quem manja de animação CSS sabe que para você deslocar um negócio de 0 para 100, de maneira animada, é só você usar essa propriedade transition, que é extremamente simples, né? Você vai lá e escreve transition top, pronto, 500 milissegundos. E aí ele faz esse efeito que você está vendo aí na tela. Aliás, não liga muito, isso aí é um GIF, tá? Então, o GIF sempre fica meio feinho, né? Se você for ver no site, ele é mais suave do que isso, ok? Mas só para ilustrar, né? Então, eu fiz ali o GIFzinho e esse cara baixando aquela minha barrinha com animação de CSS, certo? Aí você pergunta, Sérgio, isso daí está rodando na GPU, na CPU? Eu tenho um gargalo de performance aí ou não? Não sei, vamos descobrir. Como é que você descobre isso? Usando o inspetor, aí foi. Usando o inspetor lá do Chrome. Você já viu aquela abinha que tem no inspetor do Chrome, do Firefox, sei lá? Agora no Chrome ela chama performance. Você já viu essa abinha performance? Sim? Essa abinha performance ela permite que você grave as interações, os eventos, as coisas que o browser está executando naquele momento, para você debugar o negócio. Eu vou mostrar, você nunca viu na vida, no primeiro momento ele dá uma assustada, porque devolve assim uma tela cheia de informações. Mas calma que eu vou explicar as principais aí. Ó. Basicamente o que eu faço é o seguinte, ó, eu mando ele gravar, tem um botãozinho de REC ali, aí eu causo o efeito que eu quero, ou seja, cliquei na lupinha e dou um stop. E aí ele me mostra tudo isso daí. Ó. O que é esse negócio inteiro? Ele está me mostrando tudo o que aconteceu de acordo com o tempo, uma timeline,
tudo que foi executado no browser, ou seja, tudo que ele executou de JavaScript, de render, de Paint, tudo que ele pintou na tela, tudo que ele renderizou e tal. E é o que eu quero mostrar para você, ó, amarelinho é JavaScript, é quando o cara clica no botão da lupa. Quando ele clica no botão da lupa, isso dispara uma série de eventos roxos e laranjas, tá vendo? É roxo, laranja, um monte de coisa. Laranja, desculpa, roxo e verde, o cara acha que eu sou daltônico, né? Roxo e verde. Eu enxergo verde, tá? Não se preocupe, não é um problema médico. Agora eu já até perdi a animação aqui, ó. Pera aí, gente, volta aí, ó. Deixa eu mostrar de novo. Eu vou explicando enquanto ele vai mostrando de novo. E aí o verde e o roxo, o que ele está falando para mim é o seguinte: o roxo é toda vez que ele precisa redesenhar a tela, que ele precisa recalcular o que a gente chama do layout da tela. Toda vez que muda uma propriedade CSS, ele tem que fazer um trabalho ali. E o verde é toda vez que ele repinta os pixels na tela. E você vê que tem um monte disso, um monte. Lá em cima tem uma linhazinha chamada frames, você está vendo? Que ele mostra para mim quantos frames ele consegue desenhar na tela. Quanto tempo ele demora para desenhar cada frame. E aí tem lá 65, 60, 99, 120. Achou essa linha aí? Bem no meio. Certo? Ele está dizendo para mim que um frame demorou 120 milissegundos para desenhar na tela. E por que isso daí é grave? Porque se eu quero desenhar minha animação de forma performática, eu tenho que desenhar 60 quadros por segundo, igual aquele game que você tem, sabe? E 60 quadros por segundo significa 16 milissegundos. Esse último negócio que eu mostrei que está verde, eu habilito uma opção chamada Paint Flashing lá no Chrome, que ele mostra para mim o seguinte: ele deixa em verde tudo aquilo que está sendo repintado a cada quadro da minha animação. E basicamente o que eu queria que você visse é que ficou tudo verde. Porque eu vou mostrar depois a solução, certo? Mas antes da gente ver a solução, para você entender o que está acontecendo ali, esse desenho aqui é famoso, é um desenho chamado do Pixel Pipeline. Tudo o que acontece para desenhar um pixel na tela, no seu browser, ok? Isso quer dizer o seguinte: se eu estiver fazendo uma animação em JavaScript, por exemplo, eu preciso primeiro executar o código JavaScript. Esse código JavaScript vai mudar alguma coisa na página, ou seja, vai mudar o estilo da página, certo? A animação é mudar o estilo. Ou o negócio deslocou para a direita, ou mudou a cor de algum negócio e tal. Então, esse JavaScript causa uma mudança de estilo. Essa mudança de estilo pode potencialmente causar uma mudança de layout. O que é layout? Imagina que eu estou animando a largura de um elemento. Você já programou em CSS, né? Você sabe o inferno que é. Você muda um pixel para a direita, quebra a página inteira, né? Pois é assim que funciona o negócio aqui. Então, toda vez que você mexe em alguma propriedade que tem potencial para rearranjar o layout, ele tem que recalcular o layout da página, às vezes inteira. Uma vez que ele achou o layout que ele recalculou, ele precisa redesenhar isso. Essa é a fase de Paint, que é a fase seguinte aí. Redesenhar, né, o Paint no browser é simplesmente você pegar aquele negócio que já foi calculado, o layout, e desenhar os pixels, ok? Uma vez que você desenhou esses pixels, o último passo, que é um passo bem importante que eu vou focar já, é essa fase do composite. O composite é juntar um monte de camadas que foram desenhadas e mandar para a tela. Essa última fase é a fase que é executada na GPU. Todo o resto é na main thread, na CPU. Okay? O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que tentar o máximo possível diminuir as fases anteriores e jogar coisas para essa última fase, essa fase de composite, para eu tentar executar minha animação a 60 quadros por segundo, 60 FPS. E se você dividir 1 segundo por 60 quadros, isso significa que cada quadro tem que executar a 16 milissegundos. E você viu antes que os quadros estavam executando a 100, 90, 120. Ou seja, a minha animação não estava rodando suavemente. Ela não estava rodando a 60 quadros por segundo. Okay? Se você fosse olhar, isso, imagina, eu estou rodando aqui no meu MacBook, imagina um infeliz com um Moto C, qual que é o último que lançaram lá da Motorola? Moto C, sei lá o que custa tipo R$200, e é pior com celular de 15 anos atrás, de processamento, né? E imagina o cara rodando isso lá, ia ficar muito pior, certo? Por quê? Eu preciso tentar jogar as coisas para a GPU. Então, o segredo aqui, ó, deixa eu mudar o slide, é eu tentar fazer isso daqui. Nas animações, as duas fases que causam grande dor de cabeça e tentam fazer, que tentam atrapalhar ali a minha execução, tentam deixar a minha animação ruim, são essas fases de layout de Paint. Toda vez que eu faço uma animação de alguma propriedade que causa um recálculo do layout da página inteira, você já pode imaginar que isso é um desastre, certo? Imagina eu tentar animar o widget de um elemento.
a largura de um elemento, sendo que aquele elemento vai ficar empurrando um monte de outros na página. E eu vou animando aquele widget, ou seja, a cada passo ele incrementa 1 pixels no widget, por exemplo. Ele precisa redesenhar a página inteira todos os passos. Dificilmente isso daí vai ficar rápido, certo? Então eu preciso usar propriedades, usar coisas que evitem que o layout da página seja recalculado. E se eu evito que o layout tem que ser recalculado, eu também evito que ele precisa ser repintado. Okay? E aí eu preciso fazer coisas que a GPU é capaz de fazer. E, na verdade, na prática, hoje, existem 2 propriedades que são universais em todos os browsers, que você consegue fazer animação na GPU puramente. Okay? Sérgio, eu queria animar o widget. Não rola. Eu queria animar o top, igual a gente fez antes. Position, top, não sei o quê. Não rola. As 2 únicas que rodam na GPU de maneira tranquila são Transform e Opacity. Mas eu queria muito fazer uma animação de arco-íris mudando o background color. Amigo, desculpa. Isso aí, além de ficar cafona, vai ficar extremamente lerdo, certo? Transform e Opacity são as únicas propriedades que hoje, com garantia, você consegue rodar em todos os browsers de maneira otimizada. É por isso que eu peguei exatamente aquele código que a gente fez antes. Você lembra dele? Eu tinha feito ele baseado em top, ok? E eu só troquei ele para transform, ok? Então, a ideia é que eu faça um transition de transform. Aqui ficou fácil, né? O top era de 0 a 100, lembra? Agora eu fiz o transform de 0 a 100, é isso. E eu troquei o transition top para transition transform, ok? Parece simples, né? A alteração do código. Claro, esse é um exemplo pequeno. O que eu quero que você foque é quanto que isso melhora. Dá uma olhada. Vamos gravar de novo uma timeline. Aí eu vou executar lá a busca. Vou observar de novo. Você já vê, só de bater o olho, que tem muito menos verde, muito menos roxo, né? Mas deixa eu dar um zoom ali no pedaço que interessa. Você vai ver ali que, onde está amarelinho, bem lá no canto, onde eu passei o mouse agora, a response, é onde eu disparo o evento. Dali para frente é onde a animação acontece. Você vê que tem muito menos roxo, muito menos verde nessa main. Quem é essa main? É a tal da main thread que eu falei. Aonde que está muito verde, mesmo assim nem está tanto? Na thread lá de baixo, que é a thread da GPU. Ou seja, eu consegui tirar trabalho da main thread e jogar trabalho para a GPU. Porque eu usei uma propriedade que não causa layout, não causa paint o tempo inteiro, certo? Se eu habilitar aquele paint flashing que eu tinha mostrado para vocês antes, você vê que eu executo a animação e ele dá um paint flashing no primeiro estado e no último estado da animação. E não a cada quadro. Você lembra antes que estava tudo verdão, quando eu habilitei essa opção? Quando eu habilitei essa opção, ficou tudo verde, ou seja, ele estava repintando tudo o tempo inteiro. Agora ele está pintando só nos estágios iniciais e finais da animação. A minha animação roda suavemente, certo? Um outro detalhezinho aqui. Se você olhar bem nessa animação, lá no começo da animação, o amarelo aí significa o começo, é o evento do clique. A hora que eu mandei ele disparar aquele negócio. Se você olhar bem para aquilo lá, você vai ver que ele tem um pente gigante ali. Você vê que tem um verde gigante logo no começo? Depois não tem mais verde. Tá vendo? Os verdes ficaram bem pequenininhos. Aliás, os meus quadros ali em cima, olha os tempos dele, 12 milissegundos, 14, 16. Mas os primeiros quadros são grandes, né? 34, 27. Por quê? Qual que é a ideia? No começo da minha animação, ele precisou fazer essa animação na GPU. Quem já trabalhou com GPU, com game, ou seja lá o que for, sabe que a GPU ela trabalha às vezes com layers, com camadas e tal. E a ideia é que eu vou desenhando camadas na GPU e animando essas camadas naquela fase de composite. O problema é que quando eu cliquei naquela lupa, o browser não sabia que ia disparar uma animação ali. E como ele não sabia que ia disparar uma animação, ele não tinha aquela layer, aquela camada já pré-desenhada na GPU. E aí, a hora que a GPU foi fazer o negócio, falou, não, peraí, antes de animar, eu preciso desenhar isso. É essa fase de pente grande que você está vendo aí. Ele falou assim, você me pegou desprevenido, eu não sabia que você ia fazer essa animação agora. Dado que você vai fazer a animação agora, para um pouquinho que eu vou fazer um desenho primeiro, depois a gente anima performaticamente. Então, o início da animação ficou lento. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar para vocês uma das novidades nos browsers hoje, que é uma propriedade bem simplesinha, bem fácil de ler e de escrever, mas que é extremamente poderosa. Já viu essa will change? O que é o will change? Se for traduzir, vou mudar. Vou mudar o quê? A propriedade transform. O que significa isso? Você está dando uma dica para o browser de antemão. Repara que eu coloquei o will change antes da busca ficar visível. Eu estou falando para o browser, eu falo, browser, eu vou mudar a propriedade transform, então já deixa aquelas
seu trabalho sujo aí preparado, para a hora que eu fizer essa mudança, a animação rodar suavemente. Você não precisar parar e rodar e sei lá o quê. Eu vou te mostrar visualmente isso daí acontecendo. Ó. Quer ver? Esse aqui, eu tirei um pedacinho daquele frame antes e depois, da timeline. Repara que o amarelo é quando eu disparo o evento do clique. Antes, quando eu disparava o evento do clique, tinha um pente gigante logo na sequência. Você está vendo aí? Na primeira linha, né? Um pente verde ali. Repara o que acontece no segundo exemplo. Eu disparo o evento do clique e eu não tenho mais esse pente gigante. Ou seja, ele já deixou aquela layer pré-computada. Ficou mais rápido, certo? Eu consigo dar essa dica para o navegador de que eu vou executar alguma coisa no futuro. Antigamente, é o que o pessoal fazia com o famoso Translate Z0, quem já viu isso. Você nunca viu, não se preocupe, era gambiarra. Hoje em dia, você faz com esse will change, certo? Você fala, Sérgio, parece muita coisa, né? O que você quer que eu faça, então, na prática? Bom, é você tentar olhar para as suas animações hoje e você reescrevê-las e repensá-las em função dessas propriedades que são otimizáveis na GPU. Aquela minha barrinha de busca talvez seja fácil de enxergar, né? Eu coloquei aqui um outro exemplo também lá do site da Lura, que talvez seja fácil de enxergar. Eu tenho um menu que o cara clica e expande o menu. Você consegue enxergar isso como um transform, né? Desenha o menu fora da tela, a hora que ele clica, você desloca ele para a tela com um transform, certo? Um outro aqui, ó, eu passo o mouse em cima de um determinado momento da tela ali e ele me mostra uma informação a mais. Também dá para pensar isso daí com um transform. Mas para a gente fechar aqui, eu sei que vocês acabaram de beber e tipo sexta-feira à noite vai ter ainda amanhã o dia inteiro de evento, mas eu queria tipo pegar pesado com código. Para dar aquela fechada, assim, sabe, com chave de ouro. Eu queria mostrar para vocês um exemplo não trivial. Imagina esse caso aqui. Isso aqui não está no site da Lura, eu inventei. Mas imagina que fosse isso. Eu tenho uma lista com um monte de cardzinhos e o que eu quero que você faça é isso daqui. Quando eu clicar num card, você remove o card dessa lista e você anima todos os outros cards para subir para cima. E aí, parece fácil eu fazer isso na GPU? Com transform? Sérgio, é só escrever ali peraí. Transforma o quê? Eu preciso remover. Quando eu removo um, ele afeta todos os outros, todos os demais. É um negócio meio mais difícil, né? Se você for pensar aqui, ó, a solução... Deixa eu só voltar aqui. Peraí, aqui. A solução simples seria, talvez, fazer o seguinte. Toda vez que o cara clica, adiciona uma classe remove naquele elemento. E aí, aquele elemento, eu faço alguma propriedade para tirar ele da tela. Quem manja aí de CSS sabe que o famoso margem negativa faz mágicas, né? Você é dessa época aí? Não. As margens negativas resolvem muitos problemas, né? Então, eu vou lá e tiro ele da tela com a margem negativa. E, sei lá, faço uma transição. E, enfim, um monte de coisa. Isso aí vai funcionar? Vai. Até deixei aqui a animação ela devagarinho, só para você enxergar o problema, tá, da animação. Eu quero que ele clique e, quando clica, todos os outros cards subam e aquele card que é removido faça um fade out, certo? Eu fiz essa solução tosca aí com margem, e aí eu vou executar aqui só para você ver como que é o tamanho do problema. Ó. Vou rodar ali, você já vê que fica lento aí no GIF, né? Mas enfim. Olha a quantidade de verdes e roxos. Quando você sabe que você tem um problema sério de animação, quando você tem muitos verdes e roxos acontecendo, quando você tem o tamanho dos frames lá em cima estourando os 16 milissegundos, assim, adoidado, né? Tem lá 150, 120, sei lá o quê. Por quê? Porque eu estou usando uma propriedade que não é animada na GPU, certo? Sérgio, como é que eu faço isso daí animar na GPU? Bom, vou quebrar em duas animações distintas, tá bom? Na verdade, aquele meu problema são duas animações. A primeira é, quando eu removo um card da lista, eu preciso fazer um fade out dele. A segunda animação é, depois que eu removo ele, eu preciso empurrar todos os outros para ocupar o lugar dele. Faz sentido? São duas coisas diferentes, um fade out e um deslocamento dos cartões, dos outros cartões. Vou pensar só no fade out. Imagina o seguinte, eu tenho um cartão só e eu tenho que remover ele, ó, com um fade, né? Então aí é o estágio inicial e o estágio final. Como é que você faz um fade com CSS? Se você já fez isso daí alguma vez com CSS3, não é tão complicado, né? Fazer um fade com CSS é tipo você fazer um opacity de 1 para 0, e fazer um transition desse opacity. Faz sentido isso? Mais ou menos?
Isso daí resolve o meu problema do fade out. O problema, claro, não é só esse, né? O problema é eu deslocar os outros cartões. Então eu quebrei esse problema em pedacinhos também. Imagina o seguinte, imagina que eu estou falando do segundo cartão na lista, e aí eu vou lá e removo o primeiro cartão. Eu vou desenhar aqui o que eu quero dizer com isso. O meu estágio inicial é, aquele cartão está em segundo lugar na lista. O meu estágio final é, o cartão fica em primeiro lugar na lista. Consegue enxergar esse tipo de coisa? Quebrei a animação em 2 pedaços, né? Inicial e final. E o que eu quero fazer, claro, é de maneira animada isso. Qual que vai ser o truque aqui? Espera aí que o negócio é mais complicado do que você imagina. Mas vou explicar. Primeiro o seguinte, eu não consigo fazer isso com CSS puro, do tipo, vai lá no CSS, bota 2 linhas mágicas, igual eu fiz no exemplo anterior, e pronto, as coisas resolvem. Por quê? Porque cada cartão está numa posição diferente e ele vai ter que mover para uma posição diferente também. Então, eu vou fazer a animação usando o CSS e GPU, mas para disparar essa animação eu preciso de código JavaScript. Então, eu vou escrever um pouco de JavaScript aqui. A primeira linha que eu vou escrever aqui é a seguinte. Eu vou ler a posição desse cartão. Não sei se você já viu alguma vez esse método aí no JavaScript, get, bound, client, rect. É ridículo, né? Puta nome estranho. Mas o que ele me devolve é qual é o layout desse cartão, qual é o tamanho dele, qual é a posição X e Y dele na tela. Por quê? Você já vai entender por quê. Aí o que eu vou fazer é, eu vou remover o primeiro cartão. Para remover, eu vou só colocar uma classe remove. Imagina que essa classe remove, ela pode dar um display none no primeiro cartão. Ou ela pode dar um position absolute e jogar esse cara para fora, sei lá. Ele tira aquele cartão do lugar. Ou seja, eu fiz o primeiro, li a posição inicial, removi o cartão que eu tinha que remover, e aí o que eu vou fazer é ler a posição final dele. Aí você já vai entender qual que é o meu objetivo. O meu objetivo é calcular a diferença aonde ele deveria estar, esse cartão, né? Antes e depois, inicial menos final. Calculo aqui, graficamente, é esse desenho em vermelho, esse tracinho vermelho, eu quero saber aonde ele estava para onde ele foi. E aí eu calculo esse posição inicial left menos posição final left. Posição inicial top menos posição final top. E aí eu descubro qual é o deslocamento X e Y que aquele cartão tem que ter. Aí vem uma mágica. Esse daí é a parte onde eu pego pesado no fim da noite. Eu vou aplicar um transform. Lembra que o transform ele é acelerado na GPU, certo? Eu vou aplicar um transform desfazendo aquela alteração que eu acabei de fazer. Você percebe o que eu estou fazendo? Eu acabei de calcular o quanto que aquele cartão moveu, x e y. Aí eu faço um transform com um x e y de novo. Ou seja, eu estou voltando ele para o mesmo lugar que ele estava inicialmente. Você já vai entender por que isso. Porque uma vez que eu volto ele para o mesmo lugar que ele estava inicialmente, via transform, para eu fazer essa animação suavemente, o que eu tenho que fazer? É só tirar o transform. E ele volta para o lugar dele lá em cima. Olha só. A última fase aqui é eu dar um transform none e mandar um transition transform nele. E, essencialmente, o que ele faz é o que esse último GIF aqui está mostrando. É um assunto complexo, né? Eu vou deixar os slides depois até para você ver isso daí com calma. Mas percebe qual que é o truque? Eu pego a posição inicial, faço a mudança que eu tenho que fazer, calculo a posição final. Transformo isso num transform, volto ele, a gente chama essa fase de inverter, né? Eu inverto a animação, volto ele para o mesmo lugar que ele estava antes. E aí o play, né, tocar isso daí, é só eu arrancar o transform de lá. Ele vai tocar isso daí de maneira animada na GPU. Eu usei essas palavras aí, inicial, final, invert, play, porque isso daí é famoso. Isso daí é uma técnica chamada flip animations. First, last, invert, play. Você pensa dessa maneira. Você quebra todas as suas animações em estado inicial, estado final, reconstrói o estado inicial invertendo ela e toca removendo o estado inicial do código. Não é tão trivial, obviamente, mas resolve o meu problema. Aí, só para eu terminar de estourar a mente de vocês, o que eu preciso fazer, claro, é agora o código que funcione com tudo isso daí junto e para N cartões na tela, né? Certo? Então, esse é o meu código, dá uma olhada. O que eu fiz aqui, não sei se está muito pequeno, acho que dá para ver, né? O que eu fiz é o seguinte, um for each, que eu pego todos os cartões e adiciono um evento de clique. Quando ele clicar no evento, ele vai remover aquele evento. Eu só estou dando nome nas funções para ficar mais didático, mais claro. Tá? Podia ser uma função só. Então, eu inventei um cartão on click. Então, toda vez que ele clicar, ele vai causar a animação de remover o cartão. E essa animação eu vou quebrar em 3 partes, para ficar mais fácil de enxergar. Preparar a animação,
que significa calcular aqueles estágios iniciais e finais, disparar a animação propriamente dita, que é fazer ele executar a animação mesmo, e depois alguma ação que eu preciso fazer para limpar coisas que ficaram ali. Você vai entender já. Preparar a animação é basicamente fazer isso. Eu preciso pegar a posição inicial não só de um cartão, mas de todos os cartões da tela. Se eu tiver 200 cartões, eu estou fazendo aí o cartão Get Bound Client Rect para todos. Ok? Aí eu faço aquele remove, ou seja, eu removo o cartão que me está interessando. Lembra que eu falei para você que essa remove, o que ele faz é tirar o cartão da tela. Pode ser um display none, pode ser um position absolute, sei lá. Eu fiz com um position absolute. Tá bom? E aí, depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer é ler o estágio final de todos os cartões de novo. Calcular o x e y de todos os cartões e aplicar o transform. Você consegue perceber que esse código é o mesmo que eu mostrei antes, a diferença é que eu estou aplicando para uma lista de cartões ao invés de um cartão só? Faz sentido? Sim? Li todos os cartões, ou seja, eu preparei a minha animação. Preparar é calcular o estágio inicial e final e fazer aquele deslocamento. O que significa agora disparar a animação? Disparar a animação é sair removendo aqueles transforms, e eu coloquei essa classe anima aí, que o que essa classe anima faz é fazer aquela animação do opacity que eu tinha mostrado antes para vocês também. Ok? E eu vou lá e disparo a animação. Aqui só tem um detalhe, que eu não vou entrar a fundo, mas se você simplesmente chamar a função dispara animação, você vai ter um problema, porque uma coisa vai sobrescrever a outra. Ele vai fazer o transformer, vai desfazer o transformer e nada vai acontecer na tela. Para alguma coisa acontecer na tela, você precisa executar esses passos em frames diferentes da animação. Assim, quando você executa em frames diferentes, o navegador sabe que, na verdade, você está pensando numa transição entre esses frames. Eu faço isso com uma função chamada Request Animation Frame. Tá bom? Não vou entrar em detalhe nesse cara, mas só pensa que o que ele faz é, ele dispara a animação no frame seguinte, não no frame atual. No frame seguinte, ele dispara a animação. Aí a animação vai acontecer. Ok? E só para fechar aqui, a pós-animação aí, que é o último, aqui, que é a última coisa que eu tenho que fazer, é só remover classe que eu tinha adicionado e remover aquele elemento do DOM, tá bom? Bem simplesinho. E eu faço isso num evento de quando a transição acabar. Quando o transition end, aí eu executo esse cara, certo? Gente, eu não espero que em 5 minutos você tenha entendido o código inteiro. O que eu espero que você tenha entendido é que dá para transformar muitos casos que a gente tem hoje em dia de animações feitas de maneiras triviais na web, em animações animadas na GPU com transform com opacity. Com um pouco mais de esforço, claro. Esse código vai ficar disponível depois para vocês, está no GitHub, inclusive. Tem os slides da palestra, para você estudar com mais calma, etc. Mas o que eu queria que você aprendesse é a identificar os gargalos e a conseguir resolver esses gargalos pensando em função dessa GPU, certo? Só para eu finalizar aqui, ó, deixa eu te mostrar essa animação feita do jeito correto, agora inspecionando no navegador. E para chutar o pau da barraca, eu coloquei um throttling de 20 vezes na CPU. Isso quer dizer que eu estou simulando aquele Moto C toscão lá, né? E aí eu vou lá e removo o negócio, dou um stop. E o que você vê? Você vê que durante... Né, eu causo o evento do clique ele demora um pouco, porque ele tem que pré-calcular um monte de coisa. A gente podia até pensar em otimizar alguns daqueles passos, mas o importante é, a hora que a minha animação é disparada, essa animação é relativamente performática. Aliás, relativamente, né? Se você for ver o miolo da animação inteiro, ó, ele está a 60 quadros por segundo, tá vendo? Não tem nenhum verde, nenhum roxo nessa animação, você está vendo? Só que o começo dela está cheio de verde e está cheio de roxo, certo? Mas você já sabe por que isso, né? Quando o começo da animação está cheio de verde e cheio de roxo, é porque faltou o tal do will change. Vou deixar isso aí como exercício para vocês. Mas eu queria que você percebesse que depois que eu fiz a otimização, o negócio rodou lindamente aí na minha CPU, certo? E sabe que tem umas coisas legais... Na minha GPU, desculpa. E sabe que tem umas coisas legais? É que, sem querer, esse código que eu escrevi aqui, ele é quase como um framework, entre aspas, para você fazer animações performáticas com JavaScript. Você pensar em inicial, final, inverte, toca, aquele tal daquele flip, te resolve muito mais casos do que esse caso aqui. Por exemplo, não sei se você pensou, mas num layout responsivo, sem eu precisar mudar uma linha de código, minha página já faz isso, sozinha. Porque eu escrevi um negócio genérico. Você percebe que ele calcula inicial, final, x e y e anima. Se o cara está lá em cima, está lá embaixo, se os cards têm tamanhos diferentes, se estão 3 colunas ou 2, não interessa, o meu código vai funcionar da mesma forma, porque o core dele é pega o inicial, pega o final,
aplica um transform e depois desaplica esse transform. É mais ou menos essa a técnica aí, certo? Legal? E se você for pensar bem, escrever... se eu te desse esse problema de início, né? Escreva essa animação, cards dançando na tela de maneira performática na GPU. Aposto que não seria imediatamente claro como fazer isso com CSS de maneira performática, certo? Legal? Gente, eu sei que eu falo demais numa palestra só, mas era isso daí. Eu estou disponível para a gente conversar mais um pouco. Valeu.